No começo de Ben 10 Força Alienígena, a gente tem o Ben colocando o Omnitrix de novo depois de muito tempo. Só que o relógio não funciona da maneira esperada, e ele acaba assumindo uma nova forma, com novos 10 Alien, tendo passado pelo processo de recalibração. Mas por que isso aconteceu? E o que exatamente é a recalibração? É isso que eu vou te explicar. E aí, tudo bem? Eu sou o Viniverso e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui sobre recalibração é que ela na verdade não foi uma atualização feita pelo Azimuth para aprimorar o Omnitrix, já que perguntaram pro Dwayne McDuffie, que era o principal diretor e roteirista da série na época, se a atualização do Omnitrix foi programada pelo Azimuth lá de Galvan Prime, e ele responde que é possível sim o Azimuth enviar atualizações para o Omnitrix, mas que ele não fez isso, ou seja, o planejamento dos roteiristas da série é que ele não atualizou o relógio e sim, o Omnitrix fez isso por conta própria. A recalibração aconteceu porque era uma função do próprio Omnitrix, e a resposta do porquê disso, na verdade, tá lá no Ben 10 clássico. Vem comigo, vamos ter que voltar lá pro episódio do Ben 10.000. O que a gente tem que ver aqui é um dos pop-ups, que são informações adicionais que esses episódios tiveram durante uma exibição especial que eu vou entrar em detalhes mais à frente. Mas basicamente, esse pop-up em específico diz que o Omnitrix vai se transformar conforme o Ben envelhece, dando a ele mais aliens e mais controle, sendo essa a explicação direta de por que o Omnitrix do Ben 10.000 ali no episódio é diferente do Omnitrix do Ben de 10 anos, sendo bem maior, pegando uma parte da mão sendo quase uma manopla. Então o Omnitrix do Ben 10.000, ele foi evoluindo conforme ele foi envelhecendo, se transformando, o que na prática é literalmente a recalibração. Um ponto importante é se considerar que a gente não sabe se o Omnitrix de Omniverse consegue se recalibrar, já que isso não foi mostrado na série, embora é bem provável que sim, porém se a gente for ver pelas diferenças do Ben 10.000, é mais provável que o Ben 10.000 do clássico tenha o mesmo Omnitrix que ele tinha quando tinha 10 anos, já que teoricamente ter que explodir o Omnitrix para tirar ele do Vilgax e pegar o Super Omnitrix é o que faz o futuro dele virar o do Ben Supremo, que a gente vê em Supremacia Alienígena, e depois perder o Super Omnitrix e pegar o Omnitrix definitivo é o que faz o futuro dele ser o futuro que a gente vê em Omniverse, que ele eventualmente cria o Bio-Omnitrix com base no Omnitrix definitivo. Então é bem provável que esse Ben 10.000 do clássico tenha o mesmo Omnitrix que o Ben usou em Força Alienígena e não teve que explodir ele. E pra ser mais ousado ainda, eu diria até que esse Ben 10.000 nem tirou o Omnitrix quando ele tinha 11 anos, né? Que a gente vê em Omniverse que o Ben usou o Omnitrix até ter 11 anos, aí ele tira o relógio e fica ali 4 ou 5 anos sem ter o Omnitrix. Eu diria que esse Ben 10.000 do clássico nem tirou o relógio, e foi isso que fez ele ficar, né, cada vez mais focado ali em ser o herói e se afastar da família, como a gente vê no episódio. Mas claro, isso é só uma teoria minha. Mas caso isso fosse verdade, é bem provável que o Omnitrix dele tenha evoluído de formas diferentes que a gente viu, e ele nunca tenha ficado igual o de Força Alienígena, porque o de Força Alienígena só ficou daquela forma porque ele teve que evoluir junto com aquele Ben, o Ben que decidiu ficar alguns anos sem o Omnitrix, então ele se tornaria uma pessoa diferente. Já que o pop-up tecnicamente também explica a recalibração do Omnitrix de Força Alienígena, porque esses episódios com os pop-ups foram exibidos durante a Ben 10 Week, que foi um evento que aconteceu na semana de lançamento de Força Alienígena, ou seja, esses pop-ups foram escritos com Força Alienígena já em produção e provavelmente até perto de finalização, então eles foram escritos com Força Alienígena em mente. Então eu acredito que sim, eles podem ter considerado que o Omnitrix evoluir conforme o Ben fica mais velho era uma referência também ao Omnitrix mudar de forma e recalibrar no começo de Força Alienígena. E nesse caso, a coisa acontece de uma maneira mais radical, porque como eu disse, o Ben fica, como é dito, 5 anos sem o Omnitrix. Então ele pega um Omnitrix que estava adaptado para ele de 11 anos, como o Omniverse nos mostra, e recoloca ele tendo agora 15. Então o Omnitrix, ele precisa se adaptar a esse novo Ben, e em vez dele ter passado esses 5 anos se atualizando junto com o Ben, amadurecendo junto com ele tem que fazer esse amadurecimento de 5 anos de uma vez só, e ele toma uma forma de um relógio mais comum. E isso eu acho que é porque o Ben ele viveu uma vida comum, ele escolheu deixar de ser o herói e ter uma vida normal. Então o relógio se adaptando a um Ben mais normal
toma a forma de um relógio normal. Pelo menos é isso que eu acho. Se você tem alguma outra visão sobre isso, ou concorda com a minha análise sobre a forma do Omnitrix, deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o outro ponto que eu queria abordar é por que o Omnitrix bloqueou os aliens que o Ben tinha antes e ele deu novos. A crença que existe é que isso é um efeito da recalibração. Quando o Omnitrix recalibra, ele vai bloquear as playlists que estavam liberadas anteriormente e vai desbloquear uma nova playlist. E como a gente só tem um exemplo de recalibração, a gente não tem muito pra onde fugir, acaba sendo esse o fato. Só que talvez não seja bem assim, porque eu fico pensando, se o Omnitrix ele evoluiria várias vezes durante o crescimento do Ben, ele sempre ficaria bloqueando tudo e desbloqueando novos aliens toda vez que ele atualizasse? Embora seja possível que sim, esse seja o de fato a verdade, e no caso do Ben 10.000 ele não teria esse problema porque com o controle mestre ele não perderia acesso a nada porque com o controle mestre ele tem tudo liberado de qualquer forma, mas eu acho que seria um pouco inconveniente para um Ben mais jovem sem o controle mestre ficar perdendo seus aliens. Então eu encontrei outra pergunta feita do N que talvez possa nos explicar o que aconteceu aqui para ter acontecido essa reset de playlist. Perguntaram pra ele se quando o Omnitrix reseta, ele dá ao Ben uma nova playlist. Ele disse que depende se é um hard ou um soft reset. Então seria algo mais ou menos como uma reinicialização suave ou uma reinicialização de fábrica. No caso, o hard reset que daria essa nova playlist. E isso era algo que era pra ter acontecido no final da Guerra dos Soberanos, na segunda temporada de Força Alienígena, para na terceira temporada o Ben ter 10 novos aliens, porque quando ele altera o DNA dos soberanos da galáxia inteira usando o Omnitrix, ele gasta muita energia e aí ele dá um reset. E nesse ponto era pra acontecer isso, ele perder os aliens e desbloquear novos. Só que houveram mudanças de plano em como seria a temporada e acabou que isso não aconteceu e o Ben ficou com os mesmos aliens e acabou só ganhando alguns novos da temporada. Então eu acredito que talvez o Omnitrix ficar desativado por esses 5 anos e depois ter sido colocado de volta tenha meio que sido esse hard reset pra ele. Então quando ele tenta ser ativado novamente, aí ele vai se reativar tudo por completo e aí por isso que ele teria dado essa nova playlist dos aliens de Força Alienígena pro Ben no começo da série. E não exatamente porque ele recalibrou, mas claro, eu tô apenas dando uma suposição aqui. Ou também é possível que a nova playlist tenha alguma coisa a ver com a maturidade do Ben, né? Porque no começo de Força Alienígena ele tá bem mais maduro do que quando ele era criança, então o Omnitrix pode ter se adaptado à maturidade dele e dado novos aliens que ele saberia usar melhor com a maturidade, né? Principalmente porque grande parte dos aliens de Força Alienígena são mistura de poderes dos aliens do clássico, né? Então pode ser que tenha alguma coisa a ver com isso também, mas é claro, não passam tudo de suposições e mais suposições, mas eu acho que vocês gostam disso, né? De poder teorizar aqui, tentar trazer algumas explicações, tentar entender algumas ideias por trás da série também, né? O que os roteiristas podiam estar pensando quando escreveram alguma coisa. É bem interessante poder fazer isso e, se possível, deixa o like aí no vídeo. Muito obrigado e tchau!